Dando continuidade, agora vamos trabalhar esse probleminha aqui, que é um problema da OBMAP nível A, que foi a Olimpíada que precedeu a OBMAP Mirim. Do ano de 2021. Era uma prova para quartos e quintos anos somente, mas depois e foi o que foi a Olimpíada que deu origem, né, ao Map Mirim, que como nós vemos hoje. Aí esse problema ali é o seguinte: algumas joaninhas grandes e pequenas estão fazendo uma festa. Joaninhas pequenas têm 5 pintas e joaninhas grandes têm 6 pintas. Se o total de pintas na festa é 43, podemos dizer que nessa festa é exatamente é, como trabalhar esse problema, né? Esse é um problema interessante. Por quê? Porque no fundo ele tá. É um problema sobre restos. Ok? Qual é a ideia desse problema aqui, né? É que sempre que eu divido um número pelo outro, por exemplo, eu divido 17 por 3, eu tenho quociente 5 e resto 2. Eu consigo obter o 17 como sendo 3 vezes 5 mais 2. Então o divisor, dividendo o quociente e o resto. Então, qual a ideia aqui? É você tentar ver quando dividir por 3 por 5 o número 43, qual o seu resto e qual o quociente. Quando você divide 43 por 5, você tem 8, 5 vezes 8, 40, 43 vezes 43. Então 43 é 8 vezes 5 mais 3. Aí, por que isso resolve o problema? Qual a ideia aqui, ó? Se eu tenho 8 joaninhas com 5 pintas, cada uma delas aqui com 5, beleza? Lembrando de 5 para 6 falta o quê? Uma pintinha. E quanto falta? E aqui, quando eu faço 8 vezes 5, eu tenho 40. Então fica faltando 3 pintinhas que eu vou distribuir como eu achar melhor, né? Ou seja, eu vou botar uma pintinha aqui e uma pintinha aqui. Então eu fico com 5 joaninhas com 5 pintas e 3 joaninhas com 6 pintas. Então a resposta vai ser 8. Dá para aplicar com esse problema e vamos fazer algumas variações dele. Continuando o exemplo, o que esse exemplo tem interessante que a gente pode aprofundar, né? Vamos ver agora uma alteração desse problema da Joaninha para algo um pouco mais profundo, mas que também é muito interessante. Que é o seguinte, ó. A gente pode alterar o enunciado e botar que um cientista encontrou um grupo dessas joaninhas em uma folha e encontrou tal de pintas. Ele afirmou que contou exatamente 19.
Então, o que acontece? Explicar porque ele está errado, né? O item A. Então, a ideia é você ver quantas as possibilidades de joaninhas com 6 pintas, né? Por exemplo, se eu tiver uma joaninha com 6 pintas, eu vou ter o quê? As outras joaninhas, todas terão 5 pintas, e no total elas terão 19 menos 6, que é igual a 13. Uma joaninha, 6 pintas. Só que não dá, né? Porque para ter 5 pintas, eu posso ter 5 se eu tiver uma joaninha, 10 se eu tiver duas, 15 se eu tiver três. Não dá. Então acabou. Outro caso, duas joaninhas com 6 pintas. Nesse caso eu vou ter o quê? A- as outras joaninhas devem ter 5 pintas e no total deve dar 19. Se eu tenho duas com 6 pintas, eu vou ter o total de 12 pintas nelas duas. Igual a 7. Portanto, as outras joaninhas teriam que ter 5 pintas. Só que para ter 5 pintas eu posso ter 5, 10, 15. Não dá para ter 7. O outro caso é três joaninhas com 6 pintas. Aí eu vou ter 18 pintas no total, né? E vai sobrar quantas pintas para joaninha de 5 pintas? 19 menos 18, que é igual a 1. Aí não pode. 4 vai para 24, já passa. E o resto é zero joaninhas. Seis pintas. Aí eu vou ter 19 pintas para distribuir em joaninhas com 5 pintas. Só que eu tendo 5, 10, 15, 20, né? 19 não é possível. Portanto, pessoal, eu não consigo ter 19 pintas, beleza? Aí o item B, ela pergunta o seguinte, né? Qual seria o próximo número, logo acima de 19, que ele poderia ter contado corretamente? Mostre que, a partir desse número, qualquer total de pintas é possível. Depois de 19 vem um 20. E 20 é igual a 5 vezes 4. Então, se eu tiver 4 joaninhas com 5 pintas, é possível. Aí vamos tentar o 21. O 21, ele é 5 vezes 3 mais 6. Não é isso? Ou seja, se eu tiver 3 joaninhas de 5 pintas e uma de 6 pintas, eu consigo. 22, como eu faço? Eu faço 6 vezes 2 mais 5 vezes 2. Então, se eu tiver 2 de cada, dá 23. É 6 vezes 3 mais 5 vezes um. Ou seja, se eu tiver 3 de 6 pintas e uma de 5, já posso. 24.
é 6 vezes 4. Então, se eu tiver 4 joaninhas de 6 pintas, é possível. 25. Esse aqui é interessante, né? Porque o 25 é 20 mais 5. Ou seja, é 5 vezes 5. O 26 é só adicionar 5. 26 é 20. É 5. Mais 21. 21 é 5 vezes 3 mais 6. Isso aqui vai ser igual a 5 mais 5 vezes 3 é 5 vezes 4, né? Mais 6. 27 é 22 mais 5. 28 é 23 mais 5. 29 é 24 mais 5. Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Como eu provei que esses 4, 5 aqui são possíveis, para obter o próximo é só ir somando 5, 5. Por quê? Porque isso aqui gera todas as possibilidades de resto na divisão por 5. Então daqui para frente eu consigo obter todos os números. Beleza? É... Então a gente provou que a partir de 20 todo mundo é possível. Aí uma pergunta que pode surgir é a seguinte, né? Que 19 surgiu do nada. Não. Nós temos o seguinte, que o 6 e 5 são números consecutivos, mas tem uma propriedade que quer dizer que os números são primos entre si. Que é bem interessante, que é o seguinte, eles... Você não consegue um número maior que 1 que tal que 5 e 6 sejam múltiplos desse número, por exemplo. Uhum. Aí nesse caso, o número de soluções está... ter solução ou não para pintas de formiguinha está muito associado com equações de Diofantinos. Com essa aqui, 5x mais 6y igual a n. Beleza? Onde n é igual a 1, 2, 3, é um número natural. Portanto, e o que diferencia entre Frobenius? O que é o número de Frobenius? Né? O número de Frobenius é um número que é definido como sendo produtos de dois números que você tem como base, são 5 e 6, e a subtração deles, que vai ser 19. Ele afirma que esse é o maior número, você não vai conseguir obter solução. E além disso, ela afirma que para todo número maior que esse número de Frobenius, essa equação aqui vai ter soluções com x e y maiores ou iguais a zero. Então esse problema da Joaninha, na verdade, ele vem de algo muito mais profundo, que mostra mais uma vez, né, como a gente está mostrando aqui nessa aula, a importância do Map Mirim de despertar certas noções matemáticas já em já no Fundamental 1, desde que você consiga dosar a forma como você está abordando o problema. Se você conseguir adaptar, você vai ter uma bela formação para esses alunos que vão fazer Olimpíada de Matemática, que gostam de matemática. Então, assim concluímos as observações sobre o problema. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre mediano.
Ok? O que é mediana? Muitas vezes a gente estuda sequências numéricas e a mediana é o que a gente chama de medida de tendência central, né? É o valor que separa a metade maior da metade menor em um conjunto de dados. Ele representa, de certa maneira, o valor do meio. Aí, primeiramente, a gente ordena os dados e encontra a mediana, né? E como encontrar a mediana? Você, primeiramente, tem que ver se a quantidade de dados é par ou ímpar. Se for ímpar, ele é o número central. Por exemplo, nessa sequência aqui, 7, 3, 8, 10, 15. O que a gente faz? Ordena do menor para o maior. A mediana vai ser esse termo do meio. E se a quantidade for par? Bem, se a quantidade for par, o que a gente faz? A gente centraliza, ordena. Por exemplo, 10, 12, 20, 40. E vê que, como não tem um termo central por ser ter um número par, você tem dois. Nesse caso aqui, os termos centrais são 12 e 20. Então a sua mediana é definida como sendo a média aritmética, ou seja, soma 12 com 20 e divide por 2. 32 por 2 é 16, então a mediana é 16. Mais exemplos a gente pode encontrar construído sequências. Por exemplo, posso escrever 1, 1, 2, 2, 3, 6, 9, 12, por exemplo. Aqui já está ordenada, né? Quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu vou dos dois centrais, que são quais? Esse aqui. Então a mediana, ela nada mais é do que 2 mais 3 dividido por 2, que é a fração 5 sobre 2. Aí eu posso bagunçar, por exemplo, os termos, né? 8, 10, 12, 14, 16, 17, 1, 3. Aí para achar a mediana e calcular a mediana, eu ordeno, né? Vai ser 1, 3, 8, 10, 12, 12, 14, 16 e 17. Aí tem o quê? 8 números em sequência, né? Então a mediana é a média dos dois. 10 mais 12 dividido por 2. Que é 22 por 2. E vai ser 11. Entendeu? É, pode ter vários números repetidos. 1, 3, 1, 4, 7, 12, 14, 16, 16. Aí você ordena. 1, 3, 4, 7, 12, 14, 16, 16. Então o termo central é quem? É o 7. Então a mediana vai ser 7. Aí uma coisa que a gente pode fazer é, como ela ordena, né? Se eu apagar, por exemplo, 16 e botar 6.000,
Altera a mediana? Não. Se eu botar no lugar de 1, botar, por exemplo, 0 aqui, altera a mediana? Não. Ou seja, a mediana ignora termos extremos. Ele só quer saber do que está no meio. Essa é uma propriedade da mediana. Uhum. Porém, essa é uma forma de introduzir mediana que não nos traz a importância desse conceito. Surge como um conceito um pouco solto, que é introduzido muitas vezes no Fundamental 2 de uma maneira muito aleatória. E então precisa de mais refinamento, que muitas vezes não é apresentado durante a aula de estatística. Aí o objetivo agora é mostrar um problema da OBMAP Mirim que introduz mediana de uma outra maneira, que dá muito mais sentido e inclusive tem muitas aplicações práticas sobre o que é mediana. Tá bom? Então a gente vai para esse problema agora para resolver. Então, pessoal, o problema que nós vamos resolver é esse aqui, que é um problema da OBMAP 2024. Mirim, né? Dois mil e vinte e quatro, da segunda fase do nível 2, que é para aluno de quartos e muitos anos. Beleza? Então, o que diz enunciado? Ana Beto, Cris do Dienzo, moram nas casas de número 10, 30, 50, 60 e 80 de uma rua. Nessa rua, o número de uma casa corresponde à de sua distância, em metros, do início da rua. Por exemplo, o início da rua é aqui. Aí você tem aqui 10, 30, 50, 60, 80. É uma imagem meramente ilustrativa. Certo dia, os amigos foram estudar juntos na casa de um deles e perceberam que a soma das distâncias percorridas por todos foi de 110 metros. Na casa de quem eles foram estudar? Eu vou resolver esse problema e depois vou mostrar a conexão que ele tem com o mediano. Não necessariamente a resposta dele, mas ele tem uma conexão profunda com o mediano. A gente vai testar os casos aqui. Por exemplo, ele pode ter estudar em Ana. Se eles forem estudar em Ana, lembramos que são Ana, Beto, Cris, Duda e Enzo. Se eles forem estudar em Ana, qual foi a distância corrida por todos? Ana percorre 0, Beto 30, 20, né? Que é 30 menos 10. Cris 40, Duda 50 e Lorenzo 80 menos 10, 70. Que isso vai dar o que? 180. 180 metros percorridos. Não foi 110, né? Beto. Se ele fosse daí Beto, qual foi a distância percorrida? Ana percorre 20. Beto 0. Cris 20. Duda 40. E Enzo 50. Na verdade, Duda é 30.
550. Que vai dar 120. Forem na casa de Cris. Ana vai dar 40. Beto 20. Duda 10. E Enzo 30. Que vai dar 100. Se forem Duda. Vai dar o quê? Ana anda 50. Beto 30. Cris 10. E Enzo 20. Que vai dar 110, que é a resposta. E continuando para concluir, você tem que Enzo vai dar o quê? 70, que é o que Ana anda, mais 50, que é o que Beto anda, mais 30, que é o que Cris anda, mais 20, que é o que Duda anda. Vai dar 170. Então a resposta é 110, só que lembrando, né? Qual é é, a menor distância? A menor distância é quando eles vão estudar em Cris, que é 100. Menor. Tá bom? Aí a pergunta a gente tem números ordenados e lembrando qual a definição mediana é o termo do meio. Qual é a mediana desses 5 números aqui? 50. E a gente viu que é a menor distância percorrida. Na verdade, pessoal, uma das formas da gente introduzir mediana é, de uma maneira que não seja só ordenando listas é definir dessa forma. É você tem uma sequência de números onde quando você fixa qualquer um deles e calcula toda a distância de todos os números para esse número, a soma é a menor possível. E essa é a definição do mediano. Tá bom? Então vamos investigar outros casos para ver como é que a mediana funciona em outros exemplos e algumas propriedades bem interessantes. Continuando, pessoal, é o seguinte, ó. A gente viu antes, mediana, por exemplo, é 11, 14, 15, 17 e 19. Você pegava o termo central. Só que isso tem pouca apelação geométrica ou por que se faz isso. Se definir algo como sendo algo central, entendeu? Aí uma atividade que você pode fazer é verificar o seguinte, eu tenho um conjunto de números. O problema dessa rua, por exemplo, você pode substituir e em vez disso colocar que você quer a menor distância. Por exemplo, na casa de um deles perceberam que a soma das distâncias percorridas foi a menor possível. Aí perguntei em qual caso eles foram estudar. Porque aí vira um problema de otimização já para fundamental 1. Aí, por exemplo, aqui, ó, o que acontece, né? A gente definiu mediana, só que a mediana, se você for olhar, vai ser quando você fixa um deles e calcula a distância dos outros números para ele, para esse número, e fizer isso para cada,
A mediana vai dar a menor soma possível dos números obtidos. Por exemplo, no caso 11, a soma vai ser 3 mais 4 mais 6 mais 8, que vai dar o quê? 21. No caso do 14, vai ser 3 mais 1 mais 3 mais 5, que dá 12. No caso do 15, vai dar 4 mais 1 mais 2 mais 4, que é 11. No caso do 17, vai dar 8, 6 na verdade. Seis mais 3 mais 2 mais 2 dá 13. E no caso do 19, vai dar 8 mais 5 mais 4 mais 2, que dá 19. Então você vê que a menor soma é 11, ou seja, no termo médio, na mediana. Então essa pode ser uma... Esse é o real sentido de definir mediana, entendeu? É de encontrar, minimizar somas. Beleza? Aí uma pergunta que fica: e se eu crescer muito os números extremos, muda alguma coisa? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, em vez de ser 80, eu botar 500, por exemplo, muda alguma coisa? Será que muda a menor soma? A gente vai ver que não. Aqui eu vou continuar com Ana. É Ana, Beto, Cris do Daniel. Duda e Enzo. Beleza? E vamos fazer o mesmo procedimento. Se for estudar em Ana, vai ser 20 mais 40 mais 50 mais 490. Que vai dar o quê? É, 600. Se for em beta, vai dar 20 mais 20 mais 30 mais 470. Que dá o quê? 540. Se for em Cris, vai dar 20 mais 20 mais 10 mais 450. Vai dar o quê? 500. Se for Duda, vai dar o quê? 50 mais 30 mais 10 mais 440. Que é o quê? Vai dar 530. Se for em Enzo,
for em Enzo, vai ser 490 mais 470 mais 450 mais 440, que vai dar muito alto, né? 960, 890, é 500, 500, 500, 500, 2000, menos 10, menos 30, menos 50, menos 60, que vai dar o quê? Que é 2000 menos 1870. 1850 150 aqui, 1850. Muito alto. Você percebe que a soma mínima continua sendo o Cris. E quanto mais eu me distancio da mediana, maior eu aumento essa soma. Por exemplo, quando você pega a Duda que dá a distância 10 da mediana, é 530. E Beto, que está a distância 20, é 540. Ana, que está a distância 40, é 600. E Enzo vai ser 1850. E assim, o que a gente mudou com relação ao anunciado original? Em vez de ser 80 aqui, botou 500. E a gente viu que não muda, né, a mediana. Assim como a gente viu lá na primeira introdução. Então, mediana, ela continua ignorando termos extremos. E quanto mais distante for da mediana, maior essa soma fica. Dessas das distâncias. Tá bom? Só que a gente tá vendo até agora o caso quando a gente tem uma quantidade ímpar de números, né? O que acontece é a gente colocar uma quantidade par, tá bom? Então vamos estudar isso agora. Agora, pessoal, o contexto é o seguinte. Antes você tem Ana, Beto, Cris, Duda, Enzo. E agora chegou o João. E eles vão repetir a mesma coisa. Vão escolher a casa de um e vão estudar todo mundo nela. É, beleza. Vamos repetir o procedimento. Se eles forem para a casa de Ana, eles vão percorrer 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 70, que vai dar 210. Se forem para a casa de Beto, a distância vai ser 20 mais 10 mais 20 mais 30 mais 50. Vou olhar 130. Se forem para casa de João, vai dar 30 mais 10 mais 10 mais 20 mais 40. Isso vai dar o quê? 110. Se for para casa de Cris, vai dar 40 mais 20 mais 10 mais 10 mais 30.
vai dar 110. Se for pra casa de Duda, vai ser 50 mais 30 mais 20 mais 10 mais 20. Vai dar o quê? 130. Isso for na casa de Enzo. Vai dar o quê? 70 mais 50 mais 40 mais 30 mais 20. Que vai dar 210. Aí, pessoal, ficou bem dividido, né? Os extremos dão todos 210. Vindo pro meio dá os dois 130. E os dois centrais, a soma dá 110. Então, esse é um caso interessante, né? Porque diferente do caso ímpar, agora a gente tem não somente uma casa onde a distância é mínima. A gente tem duas casas. Por isso que a gente define mediana, a gente pega os termos centrais. Entendeu? E vai acontecer a mesma coisa. Se eu alterar os extremos, os termos médios continuam no mesmo. Então eles funcionam ambos como mediano. Então por isso que a gente pega, quando no caso par, a gente pega os dois termos. Porque ambos vão minimizar as somas. Então bora ver agora o outro caso. Uma consequência, na verdade, do caso quantidade par de números. Que é o que acontece quando a gente pega qualquer número no meio da meridiana. Ou seja, dos dois termos centrais. Então, pessoal, é o seguinte. A gente já viu que tanto faz escolher João ou Cris. As somas vão ser as menores possíveis. A pergunta é: se eles não quiserem ficar na casa de João de Cris, ficar no meio na casa de um dos dois, mude alguma coisa? Por exemplo, eu quero. Não precisa nem ser casa, por exemplo, alguma mesa de estudos. Aqui na distância é 43. Altera alguma coisa? Vamos tentar investigar. Ana vai andar da 10 para 43, 33. Beto 13, João 3. Cris anda 7, Duda anda 17 e Enzo 37. Somando isso tudo aqui dá 110. E se no lugar de 43 for 45? Aí, nesse caso, Ana vai dar 35, Beto 15, João 5, Cris 5, Duda 15 e Enzo 35. Continua dando 110. A gente poderia botar 47, pá. Aí fica o quê? 37, 17, 7, 3, 13, 33. Continua dando 110. Poderia ser 41, por exemplo. Aí seria 31,
11, 1, 9, 19, 39. A soma continua dando 110. Se você botar 42, vai ficar 12. 32 mais 12, mais 2, mais 8, mais 18, mais 38. Que é o quê? 110. Então, pessoal, esse intervalo entre 40 e 50, tanto faz o ponto que eu escolher. A soma das distâncias percorridas por cada um sempre vai dar 110. E se a gente voltar aqui, ó, é a mesma coisa que eu escolher João ou Cris. Então esse intervalo aqui central, onde você tem 40, 50, você vai ter 41, 42, 43, 4, 45, 46, 47, 48, 49. Qualquer ponto desse intervalo minimiza a soma. Inclusive os decimais. Ou até irracionais. Entendeu? Tanto faz o que eu escolher. A soma sempre vai dar das distâncias 110. Então, na verdade, quando você define a mediana como sendo a média, ou seja, 40 mais 50 dividido por 2, que vai dar 45. Isso, na verdade, é só para deixar a mediana como sendo número. A mediana, na verdade, são pontos que minimizam somas de distâncias. Pode ter mais de um, entendeu? Aí você define como sendo a média para ficar com o número só, ficar uma definição que você não dá mais de um número, entendeu? Olá, pessoal, só continuando para encerrar. Você tem, por exemplo, uma aplicação muito interessante dessa visão geométrica da mediana. É a seguinte: é, você supõe que está numa rodovia e você quer criar um centro de produção de mercadorias para essas três cidades. E elas estão numa rodovia localizada em certos quilômetros dessa rodovia. Então, o que acontece? Você quer colocar esse centro de fruição onde você vai gastar menos tempo ou percorrer menos distância para ir de uma cidade a outra, entendeu? Aí, qual cidade escolher? A cidade que você escolhe tende a escolher a mediana, por exemplo, 10, 20, 900. Então, assim, não é média das posições nem nada disso. É a mediana das demandas. Lembrando assim, né, que é o ponto, é o melhor ponto, né? Mas você deve avaliar também certas condições, né? Que é questão de quantidade de entregas, etc. Enfim, esse tipo de coisa de considerar mediana como sendo algo importante também surge aqui em problemas de instalação de internet, por exemplo. É, você quer instalar uma central de distribuição de internet, num poste, por exemplo. Onde instalar esse poste se eu tenho
uma certa distribuição de clientes. Você procura o cliente mediano. Então você tem certa distância de um cliente para o outro e de um local fixo. Então quando você for escolher, você escolhe a mediana, o cliente mediano. Por que isso? Porque você quer economizar fio. E como a soma de se minimiza na mediana, então é muito melhor escolher a mediana. Não média, nem nada do tipo. Mas sim a mediana.